seja bem-vindo a mais um episódio de Cara com Del. E hoje a gente vai trazer um assunto muito importante, falando sobre a maternidade. E hoje eu vou trazer a psicoterapeuta e doula Jussi. Ô Jussi, seja bem-vinda, Jussi. Muito obrigada, Del. Muito bom, prazer estar aqui de cara com você, para falar sobre o quê? Sobre aquilo que a gente já conhece, né? Eu há 13 anos e você há 19. 18? Já subimos? Não posso. Um ano a mais de maternidade é muito tempo de maternidade. Ju, fala um pouquinho, Ju, aí. Quem é Ju? Quem é Jussi? Já estamos aqui na... Gente, é só assim, tá? Eu pego atividade. É isso aí, pode me chamar de Ju, gosto de Ju, de Juju, de Ju, sei o quê. Pode ficar à vontade. Eu posso começar dizendo que a maternidade me transformou. Sim. Eu era outra pessoa antes de ser mãe. Eu tinha outra profissão. É assim, eu era outra pessoa. Essa pessoa que você vê aqui, se você encontrasse. Antes, né, digamos que há 14 anos atrás, né, porque tem os meses de gestação. Sim. Com certeza, você diria que são pessoas completamente distintas. Até mesmo em tudo, assim, no posicionamento, na forma de se colocar na vida, tudo mudou depois que eu me tornei mãe. E eu acredito que uma das coisas que fez isso acontecer, Del, foi pensar no que eu queria mostrar para ela. O que eu queria que ela, como minha filha, visse em mim. Então, isso fez uma grande diferença. Então, primeiro, esse lugar, assim, quando minha filha me olhar, eu quero que ela me veja e entenda que ela pode tudo, que ela é capaz de tudo, que ela pode mudar quantas vezes ela quiser e que ela vai, né, conseguir, basta ela se colocar, se posicionar e buscar. Então, eu acho que eu vi na maternidade uma oportunidade de assumir quem eu sou. Sim. Assumir quem eu sou por ela e por mim antes de mais nada, mas ela me deu força para fazer isso acontecer. E além disso, pensando no mundo que eu queria deixar para ela. Então, algumas coisas que para mim talvez nem parecesse, eu nem ligasse muito, né? Coisas que, até a preocupação com o meio ambiente, por exemplo, uma questão política, tudo isso começou a ser muito mais... Fazer sentido, né, na sua vida. Ter muito mais peso e ter muito mais seriedade para mim do que antes. Porque a maternidade é isso, né? Você deixar um legado, você sabe, se você vai morrer, mas alguém vai ficar ali. E alguém precisa ficar no mundo que preste, né? No mundo melhor. Então, eu quis trazer muito esse lugar, assim. Eu me desenvolvi por conta dela, por ela e para deixar esse legado através dela. E se fala muito, né, Ju? Quando a mulher, ela gera ali um ser dentro dela, não nasce só uma criança, nasce uma mãe, né? Aquela mãe que faz tudo, quer lutar pelo filho, a gente fica mais brava, mais protetora, isso, né? E tem uma questão cerebral nisso. Sabe que a mulher, ela tem uma possibilidade, a neurociência até já falou disso, né? Que a neuroplasticidade cerebral, né? A gente tem a capacidade de modificar, né, a forma de pensar e de agir, né, durante toda a nossa vida. Isso já foi comprovado. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade. Sim. Mas durante a gestação, por conta das questões hormonais, essa neuroplasticidade, ela aumenta muito. Então, aproveitar esse tempo de gestação para fazer esse mergulho profundo em si mesma também. Claro que nem sempre a gente vai precisar tocar em assuntos tão delicados, né? Porque na gestação a gente já está vivendo muita coisa. Sim. Mas aproveitar esse tempo para justamente formatar essa mulher que você quer ser, que apresentar para o seu filho, é uma oportunidade maravilhosa. Eu comecei como terapeuta, né? Já que a gente estava falando aqui de quem é Jussi, eu já estou aqui falando, né, da maternidade. Mas, na verdade, o meu caminho nas terapias, eu comecei a partir desse acompanhar dos nascimentos, dos partos, né? Então, por que eu digo que ela me transformou? Porque eu tive um processo de parto, eu comecei a gestar, entendi o que era uma doula, busquei conhecer o que uma doula fazia, tive uma doula no meu parto. Nesse processo de ter uma doula no meu parto, tive um trabalho de parto, onde eu passei 22 horas em trabalho de parto e pedi uma cesárea no final, mas ainda assim, aquele lugar de ter um suporte físico e emocional durante o trabalho de parto, ele fez tanto sentido para mim que eu, primeiro, depois que Lavínia nasceu, eu não queria mais voltar para o trabalho, né? Sim. Que é uma questão da maternidade que acontece muito. Sim. Eu trabalhava
de domingo a domingo, era corretora de imóveis. Ó, pense. Qualquer hora. Então, assim, já não me identificava mais com aquele mundo. Era uma coisa, parecia que tinha uma coisa acontecendo comigo que eu não sabia o que era. Eu não me identificava mais com aquilo, não tinha mais vontade de ir para o trabalho. Queria passar mais tempo com ela também, né? Então isso tudo foi mexendo muito comigo. Aí os 2 primeiros anos estive com ela ali, tive essa oportunidade, que eu sei que não é toda mãe que tem, né? E nem toda mãe escolhe, tá tudo certo também, mas eu não tinha mais identificação com o que eu fazia. E pude ficar esses 2 anos só maternando, né? E aí durante esse processo, surgiu a oportunidade de fazer um curso de doula. Aí eu senti meu coração arder, sabe? Senti o coração bater forte, assim. Aí eu queria fazer. Na época o pai dela fez assim: você já fazer logo esse negócio? Você só vive falando disso? Agora pelo menos você ganha dinheiro com isso. Ela falou assim. Era só o que eu precisava ouvir naquela hora, assim. De alguma forma, foi Algo né, que estava um impulso. movimentando ali E você, aí, né? quando eu fui, eu entendi uma coisa chamada distócia emocional de parto. Que é quando tá tudo bem com o seu corpo, mas a sua mente está muito ansiosa, muito preocupada, tem algumas questões ali que você não trabalhou durante a gestação, e isso acaba provocando uma desorganização hormonal durante o trabalho de parto. Então, para a gente parir, a gente precisa de ocitocina, que é um hormônio que é o hormônio do amor, do vínculo, da segurança. Quando eu estou ansiosa, com medo, eu libero adrenalina, que bloqueia esse hormônio. Sim. Então, eu entendi minhas 22 horas de trabalho de parto. Nessa hora, eu fiz... Foi isso que aconteceu, porque eu cheguei muito perto de parir 7 para 8 centímetros. E várias intervenções que a gente tentou ali no momento, tanto farmacológicas como não farmacológicas, até eu pedi uma cesárea e entender que aquilo ali também fazia parte da minha história, porque é outra questão. Se eu não vivesse tudo isso, esse nome, esse termo, talvez não chamasse tanto a atenção. E eu não fosse buscar, porque quando eu entendi isso, eu fiz, é com isso que eu quero trabalhar. Eu vou descobrir um jeito de ajudar as mulheres a destravar essas questões antes do parto. E aí foi quando eu mergulhei nas terapias. Então fiz várias formações em hipnose para justamente trabalhar essa questão da dor e tal. Fiz cursos de terapias integrativas, então me formei em terapia transpessoal. Tenho feito aí um curso de educação pré-natal também, com algumas pessoas muito legais. Constelação. Fui fazendo algumas coisas para ir aos poucos moldando aí um método para ajudar as mulheres no parto. Então, meu processo começou na minha gestação, Sim. passou pela minha gestação, transcendeu para gestantes e agora eu atendo mulheres e mães. Então, essas mesmas mulheres me procuraram para que eu pudesse ajudá-las como terapeuta. E agora eu estou aí nesse caminho de mais terapia, menos partos, mas nessa jornada. Então, eu digo que a partir da minha maternidade eu sou outra pessoa. Porque todo terapeuta primeiro se cura. Isso. Então, cada parto também que eu acompanho, eu me curo um pouquinho. Né? Eu tô ali revivendo um momento e entendendo o processo. Hoje eu compreendo o meu parto de uma forma como o nascimento da minha filha. Foi algo necessário para que eu vivesse uma missão. Né? Essa missão que estava sendo tecida e conduzida por Deus. Não tenho como não falar dele aqui nesse momento. Sim. Porque, de fato, é o que eu acredito, assim, né? Então, eu sou essa que foi transformada pela maternidade, né? Se eu pudesse dizer algo, assim, que me define a maternidade me transformou. E me transformou com esse desafio de ser alguém melhor para mim primeiro. Que lindo, Ju, que lindo. A gente fala assim da maternidade, né? Mas vamos também falar daquele outro lado não tão agradável, né? Pois é. Que é os desafios que muitas mulheres têm, tanto no período gestacional, né? Muitas mulheres passam mal, é o enjoo, muitas mulheres têm depressão, né? Pós-parto, a aceitação do corpo, porque muda os hormônios. Às vezes o seu parceiro, ele não é capaz de identificar aquilo, e entender e ajudar. O homem às vezes não entende o processo que a mulher passa, né, na gestação. E ainda vem a questão da maternidade mesmo, pós-nascimento. Né? Os desafios da mulher que trabalha, que não tem o apoio. Muitas mulheres não têm apoio. Né? Eu lembro que aconteceu uma situação comigo, quando eu tive a minha primeira filha, eu tive ela no Hospital Espanhol.
E aí, no primeiro dia, uma amiga minha, que ela era enfermeira, ela dormiu comigo. Hum. Só que na época eu estava no quarto de enfermaria, então só podia dormir mulher. E meu esposo não pôde ficar comigo lá no hospital. E aí, no segundo dia, ninguém foi ficar comigo. E aquilo me gerou uma dor assim, porque eu tinha apenas 20 anos. Mesmo até hoje, eu acho que isso seria uma Isso, dor. eu tinha 20 anos. E aí, a minha filha, ela, como eu era muito novinha, e aí minha filha, ela chorou muito à noite. Aí eu chamei a enfermeira, eu fiquei, na verdade, sozinha ali. Uhum. E eu disse que depois daquilo ali, aquilo foi um aprendizado de eu não deixar nenhuma mulher passar por aquilo. Então, todas as mulheres, amigas minhas, conhecidas, que precisavam de alguém, eu sempre me disponibilizava. Você quer dormir? Eu ia dormir. Porque eu digo, ela não pode passar por isso. Uhum. Porque eu tenho uma cabeça assim, que eu levei, foi ruim, foi. Mas não foi uma coisa que gerou um trauma assim, vamos dizer, de dor, né? Mas tem muitas mulheres que podiam se sentir sozinhas, abandonadas, e aquilo poderia trazer uma depressão para ela. Uhum. Ela não tinha ninguém ali. Então eu comecei a fazer isso. Então, fala um pouco sobre esse pós-maternidade, né? Os desafios da mulher. Isso que você trouxe é muito importante, até porque mostra também uma questão que é social e política, né? Por que que a mulher ela precisa passar por isso sozinha e dentro de um ambiente de parto você não pode ter o acompanhante, né? Hoje a lei do acompanhante é uma lei federal, então isso não pode mais acontecer. Mas por muito tempo as mulheres, inclusive, tinham seus partos sozinhas. O homem não podia nem acompanhar e, assim, às vezes, não deixava nenhuma acompanhante, mesmo sendo mulher. Então, imagina você, uma noite onde você estava com um bebê recém-nascido, E cesárea, uma cheia de cesariana. ponto, ou seja, sem conseguir se movimentar direito, um bebê que chora e você tendo que dar conta disso só. Não tem como isso não causar uma marca. É uma Marca. cicatriz. E a cicatriz, ela faz parte do processo. Porque realmente, a partir dali, muitas mulheres, é disso que muitas vezes nasce a sororidade, né? Você começa a enxergar as outras mulheres, você começa a perceber, né, dores que só quem tem o Sim. lugar de fala pode saber o que é. Isso. Mas dentro da maternidade, foi muito bom você tocar nesse assunto, assim, porque a maternidade me transformou. Eu tive realmente, a gente tem que entender que a gente está falando aqui de privilégios mesmo, né? Algumas vezes a gente, assim, é constrangedor falar, mas a verdade é que eu tive o privilégio de ficar 2 anos só maternando. Nem Mas todas nem, têm. não, a maioria não tem. Isso. A maioria das mulheres não tem esse privilégio. A maioria das mulheres não tem, algumas sequer têm a presença do parceiro, porque muitas, inclusive, vivem uma maternidade solo. E dentro desse contexto, quando a gente fala de maternidade, a gente fala de questões que perpassam, não é só a mãe, você vê a mãe, não é só a mãe. A mãe, ela está envolvida num contexto que é social, que é político, que é cultural e que muitas vezes é adoecedor. Essa é a verdade. Adoece a mãe por quê? Porque existem, para mim, 3 questões importantes nisso. A romantização da maternidade, né, que as pessoas olham para a maternidade. Quem nunca foi mãe romantiza isso e tem endossa também, né? É endossado pela sociedade essa romantização da maternidade, né? E quando ela vai viver a maternidade, que ela descobre que não é bem assim, o que é que acontece? Ela não tem coragem, às vezes, de dizer. Por quê? Porque a sociedade pede que ela esteja plena e feliz. Afinal de contas, seu filho tá lindo, né? Saudável. Por que você tá chorando? Né? Por que você tá assim, né? Quando, na verdade, existe ali dentro de um contexto da maternidade um ser que depende de você para tudo. E você simplesmente precisa, às vezes, na maioria das vezes, deixar tudo que é seu para olhar só para essa criança. Totalmente então, dependente. Né? Eu me lembro que no meu puerpério, aí eu comecei a viver muitas coisas. E a transformação de muitas mulheres também vem a partir disso, né? Tem casamentos que dão um salto de qualidade depois de uma maternidade, mas outros acabam. Principalmente quando não é planejado. Acabam. Né? Quando não é planejado e quando é, porque tem a ideia também do que vai ser, mas o parceiro ele acha que ele precisa ir suprir, né? A mulher, no caso, de ser o provedor da história,
mas não percebe aquela mulher sozinha, porque é um processo de muita solidão também, na maternidade. Então, você tem 3 fatores que eu acho que é muito importante a gente entender, assim, que perpassa ao ser mãe, que é romantizar a maternidade demais, a invisibilidade do trabalho da mãe, porque ninguém olha, todo mundo vê o bebê bonitinho, mas ninguém entende que por trás daquele bebê lindo tem uma mãe exausta muitas vezes, para cuidar de tudo, né? Amamentar, porque é ela, não tem jeito. Isso. E aí, se não passa, né? Isso não passa porque você continua ali dentro daquele processo, né? E a invisibilidade que, na verdade, gera o quê? Uma sobrecarga. Então, assim, a gente tem essa falsa ideia de que, não, a mãe dá conta de tudo. Ser mãe é padecer no paraíso. Olha quantas questões do próprio inconsciente coletivo que tem aí, né? Da nossa cultura mesmo. Ser mãe é padecer no paraíso. Quem pariu Mateus que balance, né? E como é que a gente se autoriza? Como é que a gente se autoriza a dizer, peraí, eu tô cansada. Se quem pariu Mateus que balance. Mas esse Mateus é o que vai muitas vezes se tornar um médico, um cirurgião, um professor. Então a mãe, ela tá cuidando de um futuro inteiro. E quem está cuidando da mãe? A gente estava conversando agora há pouco sobre uma situação que aconteceu com a gente no final de semana. A gente foi para o aniversário. E uma criança de 2, 3 anos, uma criança cheia de energia, muita energia. E a gente via que a mãe estava assim, cansada, exausta. E aí eu cheguei para minha esposa, eu não falei nada, na verdade. Eu levantei, aí fui até ela, conversei, eu conheci ela. Falei, me dê um pouquinho aí e tal. Aí ela olhou pra mim e disse assim, eu posso sentar um pouquinho? Aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, como é que essa mulher tá exausta? Porque, querendo ou não, cada criança tem o seu ritmo, né? E ele realmente, ele era, assim, elétrico. Né? E aí eu digo, pode, tá? Fiquei tentando brincar com ele, e ele corria com ela, corria com toda... Pra ela ter um momentinho daquele. Eu digo, meu Deus, como aquela mulher tá se sentindo exausta? Porque muitas vezes o pai, ele ajuda, mas não é aquela ajuda, né, que a mãe precisa. Que já vem essa questão até do ajudar, né? Ele não é nem para ajudar, ele é o pai que tem que fazer. Pelo menos a parte dele, né? E de estar ali, de descansar um pouco a mulher, mas nem sempre não acontece. Olha, essa invisibilidade eu acho que é a maior dor das mães. Eu acompanho muitas mulheres, atendo muitas mães hoje na terapia. E a principal queixa é invisibilidade. É chegar e dizer, o que você está precisando? Uma ideia, às vezes, não é nem perguntar o que está precisando. É ter uma noção daquela rotina. Eu tenho essa noção. É ter uma noção. Então, tem pai que chega do trabalho, vai procurar gente, eu vou pra academia. A esposa não tomou banho ainda. A esposa não conseguiu comer. Tá ali só fazendo um monte de coisa. Mas assim, e aí a gente não sabe o que é mais desgastante. Se é você falar o que você precisa. Porque às vezes nem sempre o outro vai entender. Exatamente. Vai achar que você não queria ter Ou filho. se é você só fazer, porque entra nesse contexto, sabe? O que você precisa ali? Ser vista muitas vezes. Mas essa questão cultural de achar que ela é a mãe, ela dá conta. Isso acontece muito, Ju, quando muitas vezes já vi casos da mulher que não trabalha, né? E aí ela tem que ficar acordada mesmo, porque eu trabalho para estar comida dentro de casa. Pois é, ou então assim, você não está trabalhando, né? E as não pessoas sabe. Com a licença maternidade, você só faz o quê? Não, mas não está fazendo nada. E não sabe que o trabalho, né, é muito cansativo, é exausto. Porque é um trabalho que você não determina a hora que você começa e a hora que você termina. É uma sobrecarga mental que você, o tempo inteiro, você precisa estar pensando nos seus filhos ali. Não, e a mulher, ela passa por tanto o parto normal quanto o parto cesáreo. É uma transformação muito, né? Mexe com os hormônios. A mulher não tem um tempo para cuidar dela. Não. Ela não tem. Eu me lembro que teve uma vez, logo no início, assim, dos primeiros dias de Lavínia recém-nascida em casa, aí alguém me ligou, foi a mãe do meu cunhado, eu me lembro até hoje, ela... E aí, Jussi, já conseguiu escovar os dentes? Aí eu, não escovei os dentes. Foi ali que eu percebi que eu não tinha escovado os dentes ainda. Tipo, era 11 horas da manhã. Se acorda, é peito, é trocar fralda, é não sei o quê. Aí quando é banho, hora de comer, 3 horas. Uma coisa atrás da outra.
E aí, quando ela falou isso, foi que eu vim perceber que eu não tinha escovado os dentes. Aí, Às vezes não dá nem fome. tipo assim, não escovei os dentes. Aí, tipo, e pentear o cabelo, então, nem se fala mais, né? Tipo, são coisas que você, quando você vê, você, meu Deus do céu, e agora? Né? O que, E que tem a gente aquela coisa faz? assim, ó, que tem aquelas crianças que até é tranquila, né? Deixa a mãe, então. E aquelas crianças que trocam o dia pela noite, que tem cólicas. Eu tenho uma amiga que a gente fez uma amizade assim. Eu morava na parte de baixo, ela em cima. E aí eu tô vendo um bebê chorando, chorando, chorando. E eu ouvi a voz dela de desespero, assim. Eu não tinha muita intimidade. Eu só falava, bom dia, vizinha, né? Uhum. E aí eu fiquei, Marcela, eu vou lá. Eu vou lá e liguei. Bora. Aí eu fui lá, bati na porta. Meu vizinho, tá precisando de ajuda, tá acontecendo alguma coisa, porque eu vi o bebê chorando muito. Isso eram as 11 da noite. Aí eu, não, porque ela não para de chorar, não sei o que, a gente tá indo pra emergência. Eu, calma. Me dei aqui um paninho e tal, enrolei na barriguinha, botei aqui, a menina tava com cólica. Uhum. Né? Então, assim, o marido estava em casa, tava, mas às vezes a pessoa não tem nem esse cuidado de acalmar, né? Entra em desespero os dois, porque mãe e pai de primeira E viagem. pai, pega o filho um pouquinho, o filho começa a chorar. Eu acho que ela quer peito, eu acho que ele quer peito. Aí, tipo assim, a história é o peito, né? Tem o Isso. peito, quem tem o peito? A mãe, então toma aí, é o peito. Aí ela viu que tava com cólica o bebê, ela se acalmou e aí não foi. A bebê dormiu, fiquei lá com ela e acabou virando minha amiga com isso. Pois é, até isso esquece de falar para as mães, né? Que bebês choram, que tem essas demandas. Porque a gente vê as pessoas falam assim, eu não paria, deixa lá, não é um problema meu. Né? Tem muitas mulheres que às vezes pensam dessa forma. Não é problema meu, deixa lá. Mas não é assim, a gente tem que olhar também para outra pessoa, né, que está ali exausta, com amor, com cuidado. Porque nesse momento as pessoas Você se colocou à precisam, né? disposição, né? Você não foi lá para dar pitaco, nem Não, para dizer não. o que tinha que ser feito. Você só se Isso. colocou à disposição, porque às vezes é muito isso, assim. Às vezes o que a mulher quer é alguém para se colocar à disposição. Dizer, olha, tô aqui. E aí, você prefere que eu faça o quê primeiro? Pelo menos para ir ganhando o ritmo da coisa. Porque a verdade é que acaba ficando muito para a mulher, né? Muito. E isso causa uma exaustão. Hoje a gente tem muito caso de burnout materno. A mulher trabalha 61 horas semanais a mais. Imagine. Eu fico pensando que horas dorme, né? São 61 horas a mais de carga horária de trabalho de trabalho não remunerado. Eu costumo dizer que depois que Né? meus filhos nasceram, não sei o que é dormir uma noite sem viver no alerta, né? Pois Qualquer é. zoadinha eu já pulo da cama. Marcela falou, o que foi? Eu não sei, alguma coisa não faz eu vou lá, olho. A gente vive no alerta, né? Porque acho que é da mãe mesmo, né? Não sei se os pais têm isso, mas a mãe já fica já no alerta do que vai acontecer, o que é que... Eu acho que tem muito essa questão mesmo desse papel da mulher de ser sempre que cuida, de ser sempre aqui, né? Então isso acaba vindo muito pra gente, né? A gente já cresce nesse lugar, né? Para o menino é um carrinho, pra gente é uma boneca, né? Para o menino é uma caixa de ferramentas. Tudo isso A gente é um fogão, um batedeiro, um liquidificador. Olha que legal. Está preparada. Pois é, e assim, não que isso esteja dentro de um contexto. Eu acho que é importante fazer tudo isso, mas isso é importante para qualquer adulto, Isso. né? Para um adulto funcional, tem que saber mesmo, mexer no fogão, O homem não mora só e tem que saber o que fazer. Eu queria aprender a tocar pneu, por exemplo. Ninguém nunca me ensinou. Bater uma laje, Bater uma laje, aí eu não sei se eu encaro, não. Eu encararia, viu? Bater uma laje? Bater uma laje, Uau. assim, adoro essas coisas. Eu faria, forte, viu? né? Eu faria. Então bora bater uma laje, viu? Pois é. Bora. Quem vai fazer o feijão? Os homens. Os homens. Aí os homens fazem o feijão e a gente vai bater a laje. Isso. No sol quente, quero não, Deus. Vou fazer o feijão. Deixa eles fazer, deixa lá, deixa quieto. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sabe? Sim. Mas assim, de fato, não dá pra ficar só com a gente. É uma sobrecarga. É muito. É uma sobrecarga muito grande. A maternidade, ela é linda. Eu mesma, eu falo assim, né? Eu sempre olhei para um lado bom, porque eu sempre quis ser mãe. Então, ser mãe para mim foi uma... Assim, eu vivo no mundo da lua, quando eu olho meus filhos com toda dificuldade. Eu tenho o Matheus, de 9 anos. Matheus é autista, né?
E assim, eu olho para meu filho, eu agradeço todos os dias a Deus, a minha filha mesmo agora fez 18 anos, entrou na faculdade, está fazendo direito e está assim, apaixonada. Eu olho assim, cada evolução deles, assim eu fico, mas eu digo assim, que cada etapa não é fácil. Né? Mesmo eu tendo meu marido do lado, mas a maternidade em si, ela é puxada, né? Ela não é tão linda como a gente imagina. A mulher que pare, ela muitas das vezes ali a atenção quando nasce é voltada toda para a criança. A mulher sempre é deixada de lado. Pois Essa é a é, verdade. todo mundo só quer saber do Da bebê. criança. Ninguém pergunta se tá bem, como é que Pois é. foi. Geralmente é. Ai, bebê, como é que foi? Que não sei o quê. Quantos quilos? Sempre é voltada à criança. E a mãe, Pois é. né? Como é que ela tá? Como é que tá sendo o pós dela? Tá se alimentando direito? Ela tá tomando banho? Não. E ainda tem a questão das mães que trabalham, porque depois ainda passa os 4, não sei se é 4, 5 meses. 4 meses, algumas 6. Pronto, 4 meses que ainda tá bem recente, a mulher tem que voltar a trabalhar, porque é uma dor. Aí vem a culpa, a cobrança da sociedade, da família, Pois é. entendeu? E a culpa vem justamente por esse contexto, né? Porque esperam tudo, tem toda uma expectativa em cima da Em mãe. cima Então, dela. deu certo. Ela tem que dar conta de tudo. Deu certo é o menino ótimo, não deu certo foi a mãe. Né? Então, a culpa materna é outra questão muito, muito importante de se ver. Agora, você, assim, tá aí no abraço, porque você ainda é uma mãe atípica, né? Que são outros desafios, né? Só quem vive é que sabe, né? O desafio de Agora, toda a atenção, de todo esse processo, É. porque ainda é mais desafiador. E eu assim, eu procuro viver como se ele fosse uma pessoa normal. Eu como da mesma forma, eu boto a disciplina da mesma forma, né? que ser. Chamo atenção, amo da mesma forma e assim, mas não é fácil, é desafiador. Porque tem outras demais. demandas, né, Bel? Muita. Tem outras demandas. Uma criança já demanda, uma criança Muita. neurodivergente demanda ainda Muito. mais. Ele Então, tá com 9 anos e assim, é muito. Eu tenho ele de 9 e uma 18, então são dois mundos, né? Dois mundos totalmente diferentes. Mas que a gente vai avançando, vai pedindo sabedoria a Deus, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou resolver isso, peço ajuda ao marido, bora aqui, os dois, a gente senta para conversar, tem que ter a comunicação, né? A gente tem a ajuda dos nossos pais, quando necessário, para olhar. Agora mesmo estão os dois na casa da avó, porque a gente está aqui. porque não se faz uma criação só entre pai e mãe. A gente também, acho que saiu muito, perdeu, a sociedade perdeu muito esse contexto. A gente precisa realmente do outro, a gente precisa ter o outro, né? Os nossos filhos precisam de outras referências, independente de quais sejam essas referências. Eles vão viver, eles vão socializar no mundo, então eles precisam de outras referências também. E assim, eu sinto que quando é o primeiro filho, não sei se com você foi assim, mas eu só tive uma, fui me desprendendo aos poucos. Mas a gente tem uma necessidade de querer ser suficiente e exclusiva e única para aquele bebê. Então, se o bebê chora, eu quero ir. O bebê está com fome. Eu fui uma mãe muito, muito dessas, assim, de querer ser aqui, é o centro e tudo resolve. E isso também desgasta muito. Não. Eu, na verdade, assim, porque eu sou apaixonada por criança. Sim. Então, eu sempre fui, desde adolescente, eu sempre cuidava do bebê da prima, do bebê do tio. Então, eu sempre estive naquele meio. Então, quando a minha filha chegou, eu já tinha uma bagagem de cuidado, de criança. Então, assim, sabia os cuidados, ao mesmo tempo não foi aquela coisa assim de, ai, não pode. Não. Comigo era sempre, eu que tinha que fazer, eu que tinha que dar banho, eu falo nesse sentido, assim, eu. Não. E isso cansa também, porque assim, Não. Eu tinha minha mãe que deu o primeiro banho. Minha mãe foi lá dar o primeiro banho, depois minha sogra dava banho. E ela eu voltei a trabalhar, ela ficou com minha sogra um tempo. Assim, eu acho que isso é esse importante. apoio. Apesar de que também tem que ser respeitado, né? Porque tem isso também. O de Matheus mesmo foi engraçado. O Matheus estava para nascer dia 20 a 23 de janeiro. A médica marcou dia 12. Quando chegou, a gente estava, minhas vizinhas, minhas duas amigas, Silvia e Paloma, estavam lá com a gente. Aí elas foram lá me ajudar, uma malinha, ajeitar a comida da semana, né? E aí, quando eu estava lá fazendo a comidinha, daqui a pouco comecei a sentir uma dor. Aí era uma contração. Na verdade, ele ia chegar, mesmo cesárea normal, ele ia vir dia 12. Aí comecei a sentir contração e você vinha, vai deitar, deixa que a gente termine aqui, vai deitar, senão o Matheus vai nascer de madrugada. Vai ter que ir para o hospital antes da hora.
Aí eu fiquei deitadinha lá, sentindo minha contraçãozinha, mas tive um apoio, né? E quando o Matheus nasceu, elas sempre iam lá, precisando de alguma coisa, aí iam lá, lavava roupinha, porque Isso minha pra mãe mim é morava a melhor longe. parte. Não é nem cuidar do Aí bebê, é cuidar isso, dessas coisas, né? isso, aí iam lá, lavar as roupinhas, fazia comidinha pra mim, levava sopa. Isso é que é um Aí, rede. Isso que é um rede, porque isso, a gente precisa ter alguém para cuidar da gente para a gente poder cuidar bem do bebê. isso. Mas mesmo cuidando bem do bebê, ou mesmo estando ali disponível para o bebê, tem momentos que a gente quer estar só. Isso. Tem momentos que a gente quer, ó, fica aí um pouquinho que eu vou ali, tomar um vinho com as amigas, né? Dependendo do processo e do tempo, a gente precisa aprender a fazer isso também, porque assim, a maternidade, ela toma uma proporção tão grande na vida de algumas mães que acaba que, sabe o que é? Vira um arquétipo praticamente, o arquétipo materno, sabe? Mãe, pronto, acabou, só sou isso agora, não sou mais nada. E aí a mulher ela esquece de muitas outras coisas. Esquece de se cuidar. Dela, Esquece de dela. socializar, de ter amizade, também, do próprio também. casamento, porque a libido já diminui por conta de uma questão hormonal e de cansaço. Não Porque quer ter ainda um tem momento isso, adulto porque viu? não quer deixar a criança com outra pessoa, É. não quer deixar. Tem muito E isso é muito também. complicado. Tem a questão do cansaço, que pra mim uma das coisas que também diminui a libido é o cansaço. Não tem como você ter libido morta de cansada depois de acordar de 3 em 3 horas. E às vezes o marido não entende isso. O que ele precisava fazer ali era criar uma estratégia, uma rede para essa mulher descansar, para ela poder pensar em outras coisas. Então, nem sempre a gente é tomado pelo arquétipo ali da mãe. A gente pega aquele modelo, só a mãe agora e acabou. Mas às vezes a gente é obrigada a viver isso. Porque se eu não fizer, quem faz? Né? Então, são contextos que cada um vai viver o seu. Não tem como a gente chegar aqui e dizer, não, é assim, ou não tem, porque cada um tem uma história, um contexto. Mas é muito importante a gente observar isso. A única coisa que eu tenho certeza que é unânime das mães é, não quero dar conta de tudo mais. Eu acho que toda mãe chega nesse momento e diz assim, chega, não quero ser a única responsável, não quero dar conta de tudo, não quero ser a guerreira, sabe? Eu não assisti. Ninguém merece esse negócio de mãe guerreira. Gente, pelo amor de Deus, quem tá na guerra aí, eu sinto muito, inclusive. Eu achei lindinho o meu filho agora no Dia da Mulher, ele fez uma cartinha pra mim, ele botou assim, mãe, a senhora é guerreira, linda, maravilhosa e tal, tal. Eu sei que muitas vezes seu trabalho não é fácil, mas eu quero que a senhora tenha um dia lindo, porque eles entendem que nem sempre a vida é morango, Pois tudo é. lindo, maravilhoso, né? Então a gente tem que passar isso também para nossos filhos. E outra, esse lugar de perceber o que seu filho quer, que você tem um dia lindo, então. O quão pesado é muitas vezes a gente está o tempo inteiro abrindo mão da gente por eles. Né? Para lá na frente, né, eles olharem e dizem, eu não quero ser mãe. Minha mãe se anulou, não quero ser pai. Eu tenho muito cuidado, assim, eu viajo às vezes só, sem eles, e explico, né? Tudo é questão da comunicação, eu explico porque minha filha às vezes fala, vá mãe, com meu pai, vai, eu fico com o Matheus, né? Tudo tem seu tempo, claro, né? Ela Tem fica, mulheres- tem hora que a gente viaja só a gente. Por que eu digo isso? Ela vai ser mãe um dia. E eu, como avó, vou estar aqui para apoiar a Vá. Eu cuido, eu vou estar, Sim. né, colada com ela em tudo. Eu vou ser uma avó, a bunda mesmo. Eu digo. Eu já imagino, eu vou querer família. Eu vou querer família. Porque assim, é como eu falo, né? A maternidade para mim é algo assim, divino. Eu sou apaixonada mesmo. Eu sou apaixonada por criança. Se pudesse, eu teria assim, umas 17, 18 crianças. Transforma, né? É uma doação que você É lindo, faz. é Um lindo. processo bem lindo. Mas que é isso, que se a gente não tiver Mas tem que ter cuidado. um cuidado, né? A gente tem que olhar pra gente. Eu vejo muitas amigas minhas casadas que falam assim, eu não tenho tempo pra mim e meu esposo. Eu não tenho tempo pra mim. E chega um momento que lá na frente você vai sentir falta. E você vê aquele tempo que você não consiga mais recuperar. Desconecta, né? Entendeu? Desconecta. Eu E vejo- assim, é importante para o filho ver um pai e uma mãe felizes. Isso. E isso é muito complicado. Porque assim, muitos relacionamentos acabam depois dos filhos. Muitos. Eu lembro que eu tive um problema junto com o Matheus quando ele nasceu. O Matheus, ele engoliu, né, aquele mecônio. Sim. E aí ele quase vai para UTI. Ele ficou sem respirar por muito tempo. Uhum. Ele respirou com dificuldade, na verdade. Ele aspirou aqui. Isso ficou, né? Ainda ficou com os resquícios. Uhum. Tanto que então eu liberar, eles liberaram.
Só que aí ele ficou, na hora que ele mamava, ele Regurgitava. muito, e ficava Com refluxo. sem falta de ar. Ele sentia falta de ar e ficava roxinho. E eu lembro como hoje, quanto foi difícil, porque eu já estava tão exausta, porque Marcelo foi trabalhar e eu ficava em casa sozinha, com eu, ele e Bia. E aí eu fiquei tão exausta, o medo de perder meu filho foi tão grande, que eu não dormia. Quando ele fazia assim, eu já ficava desesperada, pensando que estava fazendo alguma coisa. E aí ele teve isso 2 vezes, de ficar roxinho, e o vizinho, que ele trabalhava na SAMU, ele deu socorro. O Matheus olhou, fez lá a massagem, ele melhorou. Na segunda vez ele não melhorou, teve que ir para emergência. Ele fez 3 meses de tratamento lavando, né? Tinha que lavar 3 vezes ao dia para ir eliminando. Sim. E assim, eu cheguei a um tempo que eu não queria dormir. Mas graças a Deus, Deus me deu força, porque eu não dormia, na verdade. A gente comprou um bercinho que ficava do lado da cama, e ele respirava, eu já estava assim, eu dormia olhando para ele. Aí eu falei, meu Deus, não tive nem olheira. Eu digo, foi Deus mesmo que me segurou, porque A minha alerta total ali. teve um dia que eu sentei no sofá e eu chorei tanto, tanto, tanto. Meu esposo, calma, vai passar. Graças a Deus eu tive um parceiro, né, que Marcelo sempre foi assim, de estar ali comigo, né, a perguntar o que eu tô, e cuidar, e lavar roupa. Ele não tinha esse problema. Mas assim, mesmo a gente tendo às vezes uma pessoa que tá apoio, a maternidade nem sempre ela é cansativa. Não tem como não ser, porque é muita demanda, né? E Aí eu fico medo. pensando, você falando aí sobre essa questão de ser avó, né? Que você vai ter. É tão bom, né? Quando você tem uma mãe, a mãe da mãe, né? Que tá ali e que cuida, sem julgar, né? Mas é tão difícil às vezes. Ou, às vezes você encontra, tem mulheres que encontram, né? Que tem essa mãe, né? Tem mulheres que encontram essa mãe, que tem essa mãe, mas que não quer, né? Que quer se preservar. Tem outras que quer ter, mas a mãe tá em outra vibe, né? Tá aí passeando por aí, passeando, vivendo a vida dela. Mas é tão bom quando a gente tem alguém para dizer assim, vou dormir aqui por 3 horinhas, Tem um 4 apoio, né? horinhas, Tem um apoio. e eu sei que meu filho vai estar sendo cuidado. Não importa quem seja, mas eu acho que o sonho de toda mulher, principalmente no puerpério, vou dormir por 4 horas seguidas. Tranquila. Vou dormir por 4 horas seguidas e eu sei que Ele tá meu bem filho, cuidado. minha filha vai estar em boas mãos. É a melhor coisa do mundo, assim. Né? E às vezes ninguém nem pergunta. Quer ver uma outra coisa também, que é bem difícil acordar na hora que o bebê acorda. Você dorme. Quando o bebê acorda, não tem. Você quer dormir mais um pouquinho, não tem jeito. E aí você fica. E às vezes eu morava na época, eu morava em Belém do Pará, quando eu tive Lavínia. Acho que foi. Entre Belém e Fortaleza, mais ou menos. Eu me lembro que eu vivia aqui em Salvador. Porque aqui em Salvador eu conseguia dormir, eu conseguia ficar de perna pra cima, porque minha mãe pegava e dava um banho. E aí, tipo assim, quando eu acordava de manhã, Lavínia sempre gostou de acordar cedo, então eu acordava às 5 horas da manhã. E aí, quando eu tava em outra cidade, acordou 5, eu tinha que acordar 5, acabou. E aqui não, acordou 5 da manhã, eu levava, toma aqui, mãe. Ia dormir mais 2 horinhas. Então, às vezes, é uma coisa simples que o parceiro pode fazer. Tipo, deixe, hoje, final de semana, eu acordo cedo. Pega essa criança, leva para passear, dá mais 2 horas de sono para essa mulher. Garanto que a libido dela volta rapidinho. Porque assim, entende? É privação de sono, é o cuidado, né? Os hormônios que ainda estão voltando, né, ao normal, E a gente precisa dizer não, sabe? Tem o corpo também, basta. né? O corpo também, que muitas mulheres ganham peso, e aí, em vez de ter o apoio, ainda tem as pessoas falando do corpo, Sim, né? você engordou, você tá com barriguda. Então você ainda acaba com a autoestima de uma cobrança. Né? A gente já tem a nossa cobrança. Pois é. Pois é, Ju. Não é fácil não. Pois é, e fala um pouquinho assim dessa questão da doula, né? Como é esse cuidado, assim, que você faz esse acompanhamento para as mulheres? A doula, ela dá suporte físico e emocional durante o trabalho de parto, né?
se for uma cesárea intraparto também, porque querendo ou não, é um momento em que você está ali Ela emocionalmente não é envolvido. só feita para o parto normal, né? Ela A gente acompanha o parto normal, mas o parto normal pode virar uma cesárea, né? sim, Então, sim, assim, dentro desse contexto, a gente vai para o suporte emocional, né? sim. Como eu também tenho outras ferramentas, né? Tem mulheres que morrem de medo de cirurgia, por exemplo, né? Não gostam e tudo. Às vezes precisam ir para uma cesárea e já tive algumas gestantes em que eu tive que acalmar e trazer um pouco, né? Da hipnose, de outras terapias ali para ajudar ela Eu no tive medo de momento. ter normal. Pois é, cada um tem seus medos, né? Quando eu comecei a sentir aquela contração, minha barriga apertava toda. Eu digo, meu Deus, não vou aguentar. É. A gente vem, assim, isso já é também cultural, né? Essa questão do medo da dor, e o que é uma dor e tal, mas o parto é algo que é fisiológico. Então acontece de uma forma muito natural. Né? Só que a dor, ela vem muito também desse lugar da gente acreditar, porque tudo que a gente tem expectativa, tudo que é esperado, tem uma tendência a ser realizado ali. Então, a expectativa de dor gera dor. Se eu espero um trabalho de parto com dor, essa dor ela vai ser potencializada, né? Sim. Então, tem uma questão cultural também dentro dessa história, dessa dor de morte. Não é bem assim. Porque é algo que é fisiológico, é a continuidade da gestação. A contração não é para ter essa dor imensa, é para você se conectar com o seu corpo, sentir o que o seu corpo te pede, fazer o que o seu corpo te pede ali, né? E a partir disso o bebê nasce. Então, tem hormônios ali maravilhosos, a ocitocina está presente, inclusive no momento da concepção. Por que só no parto tem que ser algo para gerar tanta dor? Porque só o parto é a parte sofrida da história, né? Eu acredito muito, assim, que tem uma parte que é da nossa mente. Porque a dor está no cérebro, né? A mente, que provoca a dor, né? Os receptores de dor, tudo isso, né? Tem a ver com a mente também. Tanto que tem mulheres, não sei se você já ouviu alguma vez essa história, mulheres que entram em trabalho de parto sem saber que está em trabalho de parto, porque está esperando o parto para, sei lá, um outro momento e chega parindo. Então, assim. Vai no banheiro e de repente está lá o bebê. Gente, então, não é que a pessoa teve isso. Às vezes ela não sabe. Se ela soubesse que era trabalho de parto, talvez ela sentisse muito mais dor. Então, tem várias questões. E aí a doula dá esse suporte físico e emocional, ela prepara essa mulher para o parto. Mostra para ela as coisas, o que vai acontecer, o que não, quais são as fases do parto. A gente tá toda essa parte de educação perinatal também, né? Que é um processo. Sim. E a partir desse lugar, você vai também preparar essa mulher para vivenciar esse momento. Durante o parto, dá o suporte com massagens, com métodos não farmacológicos de alívio e conforto, né? Já existem evidências que diminuem o tempo do trabalho de parto, a presença da doula, diminui o pedido de intervenção, por exemplo, de uma analgesia, sim, de parto, que também tem isso. Tem muita mulher, que vai para cesárea porque tem medo do parto, mas sem nem experimentar, sem nem saber como é, né? Que é um momento que eu acho incrível, assim. A mulher que consegue parir, eu acho que ela diz assim, meu Deus, agora eu posso tudo. Apesar de uma cesárea também tem muitos desafios. Eu vivi as duas coisas, né, os dois processos, e eu sei o quanto é difícil. Mas, dentro desse contexto assim, do trabalho de parto, eu me perdi agora no assunto, não sei mais o que eu estava falando, entendeu? Alguém me diz aí, por favor? Falando sobre a questão assim, do trabalho de parto, né? Do acompanhamento de doula que você faz. Sim. Quando chega no... Mas a parte emocional do parto, né? Que você vai... Fala aí, Lívia, eu esqueci. Você estava falando do que é ser a doula. Isso. Então, você estava explicando esse momento. Que você mesmo passou. Você já disse tudo, então. Eu ia falar uma coisa importante, mas eu estou na perimenopausa. A gente está falando sobre a questão assim, da doula, né? Como é que funciona? Não, aí você falou do medo, foi isso. Aí você estava falando sobre a questão do medo. Isso. E tem mulheres que entram em trabalho de parto, não quer nem entrar em trabalho de parto porque tem medo, mas a cesárea também dói, então esse é um ponto. Né? O pós-parto da cesárea é bem desafiador, é difícil, você fica limitada, várias questões acontecem ali. E a mulher que sequer espera o trabalho de parto começar para ver, para entender suas limitações, e assim, mesmo sendo doula, eu tô ali, né? Eu tenho métodos não farmacológicos de alívio e conforto, mas algumas mulheres que, tipo, chegam no seu limiar de dor ali, no seu limite de dor no trabalho de parto, algumas usam analgesias de parto, que
diminui a sensação de dor e ela consegue parir. Então, eu digo que a analgesia é tipo um degrau antes da cesárea. Antes de você pensar em ir para uma cesárea, entre em trabalho de parto, vive esse processo, sinta como é, né? Porque às vezes... Perdão, que eu não vou sentir mais isso, Senhor. Queria sentir, mas não tive coragem. É um processo Não que às tive uma vezes... dor lá boa. É isso, a coragem às vezes vem desse trabalho que a gente faz antes, né? Esse trabalho do antes faz muita diferença, porque o que acontece, Del? A forma como você enxergava o parto te fazia sentir medo do parto. Isso. Aterrorizava mesmo. Porque Muito. tem mulheres que têm terror só de imaginar o parto. Por quê? Imagina uma coisa, meu Deus, horrorosa assim. E na verdade, não é. Se é algo fisiológico natural e é uma continuidade da gestação, e você tem ali a ocitocina, né, que eu estava falando dos hormônios também. Pense que a ocitocina está no orgasmo, a ocitocina está na alimentação, a ocitocina está no parto assim, em altas doses. Até a gente que está ali dentro do processo do parto, a gente recebe doses enormes de ocitocina. Tem endorfina, que é um opiáceo natural, que tem mulheres que depois que termina a contração, tem aquela sensação assim, de estar meio inebriada, assim, como se tivesse tomado um vinho, sabe? Algo assim. Porque é um processo muito intenso ali, esses hormônios estão ali, sabe? E envolvendo essa mulher ali durante esse processo. O que eu faço? Eu trabalho essa mulher para diminuir o máximo a tensão, né? Porque o medo, né, gera tensão que gera dor. Então, Sim. esse trabalho mental que eu faço antes faz toda a diferença. Então, eu acompanho mulheres que primigestas, né, que a gente fala primeira gestação, que tem 5 horas de trabalho de parto, que não é muito. Você pensa, meu Deus, 5 horas, né? Não é, porque a maioria dura 12 horas no trabalho de parto, 24 horas no trabalho de parto. Um trabalho de parto rápido, a gente diz aí, 5 horas é sucesso da Bahia. Você chegar, começar um trabalho de parto 11 da manhã, da noite, e 5 horas da manhã nascer, 6 horas de trabalho de parto, é ótimo. Mas a gente não nasceu para demorar em parto. Assim. Porque pense, você exposta a um predador. Lá na época das cavernas, você estivesse exposta a um predador, você ia ficar 24 horas exposta. O corpo da gente é perfeito. Só que é isso, tem muitas distorções que precisam ser vistas antes, entendeu? Ju, e me diga uma coisa assim, né? Nesse processo que você acompanha essas mulheres, assim, qual é a fase que você acha, assim, mais desafiadora da maternidade? Puerpério. Puerpério, inclusive, é a crise certa, né? É uma das crises que a maioria das mulheres acabam vivendo, assim, pô. Você pode ter todo o apoio possível. O puerpério, ele envolve questões Eu tenho uma hormonais. tia que ela teve depressão pós-parto e nunca mais ela voltou. Por conta dessa questão da plasticidade cerebral, dessa questão dos hormônios, né? Pode virar uma patologia mesmo. O puerpério é muito desafiador. Muito. E não importa se você tem 5 filhos. Puerpério, é tempestade, é temporal ali. Você vive Pode um vir para processo. qualquer um. E você vive... É como se tudo da maternidade viesse muito mais intensamente, né? As suas questões com sua mãe, às vezes, vêm no puerpério. Muitas mulheres falam, agora eu entendo minha mãe. Outras têm uma dor em relação à mãe que também volta ali no puerpério, né? Então, tem essa questão da sua relação com sua mãe, que está envolvida ali na gestação, né? Na sua gestação. A sua história de parto que conecta, porque você tem suas memórias, né? No subconsciente. A sua memória celular do seu corpo. Então, o puerpério, ele traz à tona muitas questões. Sim. Um casamento que já não tá bom. Tem muitas coisas. E tem uma ambivalência ainda maior. A maternidade em si já é uma ambivalência. Né? Uma hora você tá, uau, amo ser mãe. Outra hora, meu Deus, por que eu fui inventar isso? Essa ambivalência acontece o tempo inteiro. No puerpério, isso é muito maior. Você chora e ri ao mesmo tempo. Eu acho que uma das coisas que é bem importante é o apoio familiar, né? Não só do esposo, mas da família em si. Sim. Acho que isso leva, né? Você tá ali com pessoas que você... A sua família, né? Pai, mãe, irmão, cunhado, seja lá o que for. Você E tem é aquele apoio, apoio. né? Não é você dizer o que fazer, você tá ali. Isso. É você se colocar Disponível. presente. Às vezes a pessoa tá chorando. Por que você tá chorando? Deixa chorar. Precisa chorar. Sim. O choro lava a alma também da gente. Então, assim, muitas vezes a mulher ela não é compreendida nessa fase. Né? Então, assim, acolhimento. Precisa o quê? De um
de uma comida Sim. ali no prato, de um durma Um um mimo, um pouquinho, carinho, um vá mimo. dormir, pode deixar que eu cuido, Sim. pode deixar que eu olho, durma, porque para mim a parte mais desafiadora da maternidade, principalmente nessa fase, é o sono. Sabe uma coisa que eu aprendi, assim, que eu venho aprendendo, né? Eu sempre me achava uma pessoa muito forte, assim, que resolve tudo, que faz tudo, que cuida dos filhos sozinha, que vai, que não gosta de pedir ajuda e tal. E no momento em que a gente precisa, as pessoas olham pra gente, né, como se, às vezes não pergunta, porque não, ela dá conta de tudo. Exato. E eu comecei a dizer, peraí, ainda não, eu preciso pedir ajuda. Sim. Eu aprendi a pedir ajuda porque eu não pedia. Uhum. Eu quis viver um tempo, a maternidade toda pra mim. Sim, foi o que eu te falei Porque- também, que a gente tem essa coisa, né? Porque assim, eu queria tanto meu filho mesmo, eu sempre pedi a Deus, eu queria um menino. Uhum. Quis primeiro uma menina, veio e eu disse, eu quero um menino. E Deus me mostrou que ia me dar. Mostrou minha promessa e veio. E aí eu quis viver aquilo ali, aquele cotoquinho, porque era tudo pra mim ali. Meus filhos hoje são tudo pra mim. Eu quis viver, mas chegou a hora que eu falava, não, eu preciso de ajuda também. E eu aprendi a pedir ajuda. Uhum. Olha, eu tô precisando de ajuda, olha aqui, me ajude e tal. Preciso um tempo só pra mim, um tempo só com meu esposo. Sim. E isso também, a gente tem que ter essa consciência, né? As Soltar um mulheres pouco as precisam armas, né? Desse lugar de ser forte o tempo o inteiro. tempo todo. Porque isso sustenta essa sociedade também. Se a gente ela dá conta, e aí não, eu tenho que dar conta, e sustenta, não Porque às conta vezes é não. cultural, né, da mulher, É. a mulher é guerreira o tempo todo, a mulher É. dá conta de tudo, a mulher É isso. E aí você não se autoriza a dizer, tô cansada. tá cansada. Como é que você tá cansada? Isso. Mas isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar do seu filho. É uma questão de que você é humana. Né? Então aprender a fazer isso também é importante. Sair desse lugar de ser a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha. Não Pois é. quero mais não, essa Não vida quero, de ser não. Mulher Maravilha. Eu quero ser mulher mesmo. Mas eu acho que isso vai chegando Eu com a quero ser a maturidade mulher, também, viu? a mulher É, cuidada, tá a bom. mulher... E para isso a gente precisa olhar pra gente. Sim. Porque isso que você falou, Dé, é muito importante, sabe? Porque as pessoas tratam a gente como a gente se trata também. Isso. Então você é forte. É o suporte da família, é aquela que o está que resolve disponível tudo. sempre. Você está se colocando assim. Quando alguém está disponível para você, Pois é. mesmo que você não pergunte, quando alguém pergunta, você está precisando de alguma coisa. E eu vou te fazer uma pergunta diferente. Quando você está disponível para você? Porque a maioria das mulheres que são disponíveis, elas estão sempre disponíveis para todo Pra mundo, todo mundo. menos para si mesma. Isso. Quando é que você fica disponível para você? Por que que a gente tem essa mania de estar disponível para todo mundo? Por que que a gente espera que as Isso, outras isso. pessoas queiram, façam com a gente o que nem a gente está fazendo com a gente? Então, digamos, eu vejo uma mulher ali dando conta de tudo. O homem, ele tem uma coisa, que o homem, ele tem esse lugar de, ele primeiro faz por ele, depois ele faz, né? Aquela questão da máscara, não precisava explicar para o homem que primeiro tem que botar a máscara nele para depois botar nos outros. Não precisava disso no avião, eu acho. Não precisava. Eu acho que é só por causa da gente que tem esse negócio. Primeiro bote a máscara em você, porque o homem não faz isso. Até isso, a gente como mãe ia fazer o quê? Primeiro, eu vou botar no meu filho. Exatamente. Automático. Então, assim, se tem uma mulher que tá ali cuidando de tudo, dando conta de tudo, quem tá de fora tá entendendo o que ela tá fazendo pra mim, já deve ter feito pra ela também, porque não é possível, né? Então, assim, a mentalidade da gente é vou dar porque alguém vai perceber que eu ainda não comi. Quer dizer, eu sou a última a comer, eu já dei pra todo mundo a comida, eu sou a última a comer. Pois é. Então, são coisas que a gente precisa As pessoas começar a dar um nos tratam como a gente basta. se trata, isso é verdade. A gente precisa começar a dar um basta, não dá. Olha, eu também tô com fome, vou sentar aqui e vou comer. Vamos comer junto. Ó, quem vai primeiro aqui? Demorei, mas Você quer ver aprendi. uma coisa? Essa coisa de dar comida ao filho com fome, não faça isso não. Você tá com fome, morrendo de fome, aí você vai dar comida ao filho. Principalmente quando o filho é pequeno. O filho demora 1 hora para comer e você tá ali, ó. A paciência já não começa. Ah, faço eu. Meu 4 meses já não pegava o negócio, ele já mesmo. Um já come aprendi ali, a come ali. independência. Tem que se virar, gente. É. E assim, dentro É. desse contexto, você está ensinando também. O que você está ensinando? Isso. O que você uma mulher, por exemplo, uma filha menina, está ensinando o quê? Não quero ser mãe, não. Mãe nunca pensar nela? Então eu acredito muito nisso, que a gente precisa aprender a se tratar como a gente trata o outro. Com a gente, mulher, é o contrário, né?
trate os outros como você gostaria de ser tratado. Com a gente tem que inverter essa situação, tem que dizer assim, ó, se trate como você trata os outros, porque a gente só faz pelo outro. E para mim vem muito esse lugar dessa falta, desse lugar de querer ser reconhecida, de querer ser vista, né? Desse incentivo o tempo inteiro de ser a boazinha, de que é a que cuida, de que é a que cuida, de que é a que cuida. Mas se eu cuido, se eu dou, eu fico seca. Aí eu viro a chata. Eu viro a velha chata, A cansada, a que só reclama. Isso. Porque eu não tô feliz. Isso. Eu não tô feliz. Então, assim, eu preciso estar feliz pra... Tem uma frase que eu amo, que diz: a mulher fica bem pra fazer o bem. Eu acho isso muito legal. Porque, é verdade, eu preciso primeiro estar bem pra fazer o bem. Isso. Não posso fazer o bem e esquecer de mim. Qual é o sentido disso? Agora, inventaram isso, né? Deram isso pra gente. Colocaram a gente nesse lugar, nesse pedestal, nessa santificação. Nós temos uma sociedade realmente meio complicada, Ai, né? meu Deus. Pra mulher, né? Meio complicada. A gente precisa mudar isso. A gente está chegando, né, no final do nosso programa. E assim, muito bom, né? Esse assunto que você trouxe. Ju, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as mulheres que estão se sentindo perdidas na maternidade, né? As mães que estão passando pelo puerpério, ou que estão gestando, mas estão com a gestação difícil, ou que já, né, tá com o bebê já um pouquinho maior, mas ainda assim tem as dificuldades delas, mães atípicas. Deixa um recado, Ju, para elas, né? Como ela lidar com esse momento, né? Se cuidar, se permitir ser cuidada. Primeiro, lembrar assim, que cada maternidade é única, como cada bebê é único. Né? Então, a fase de cada bebê é diferente. Não adianta a gente querer colocar ninguém em rótulo, em caixas, porque não resolve. Então, essa é a primeira questão, ela é única. Filho, uma outra coisa que eu aprendi, que para mim foi libertador, a gente não aprende a ser mãe antes de começar esse desafio de ser mãe. Sim. E relação com o filho é relação de erro e reparação. A gente não vai acertar o tempo todo, a gente vai errar. Mas o mais importante é entender que esse erro ele pode vir depois com uma reparação. Porque essa reparação também aproxima, essa reparação também gera vínculo. O vínculo não vem só do, eu estou tratando muito bem com o meu filho. O vínculo vem do relacionar. Né? Quando você se relaciona com outro, você cria vínculo. Então, tire esse peso. Pense que você já é suficiente para o seu filho. Saia desse lugar. Dê um tempo para você. Nem que seja passear com o bebê no sling pela rua, assim. Dê uma volta no quarteirão. Saia um pouco, respire um ar diferente. Peça ajuda quando for necessário. Porque se você não falar, pode ser que ninguém veja. Não é? E vá para esse lugar de entender que o mais importante é seu filho olhar para você e ver uma mãe feliz também. Eu, no meu Instagram, coloco assim, que uma mãe plenamente feliz muda o mundo. E se eu estiver feliz, eu vou estar bem, eu vou estar num estado de alerta, eu vou poder cuidar desse bebê com mais leveza. Então, assim, do bebê, do filho, de quem quer que seja. Não abra mão da sua felicidade por ninguém, porque é pesado demais para você e para o outro. Não dá, sabe? Até o filho vai sentir isso depois. Não quero ser essa mãe que fiquei ali, encantada por causa dos meus filhos. Não, eu tenho um filho, mas eu tenho uma vida. Minha vida vale. Tanto vale que eu trouxe uma vida ao mundo, não é não? Então a sua vida vale. Com certeza. Vale tanto que você conseguiu levar adiante. É isso. Maravilha, Ju. Obrigada, viu, Ju? Obrigada também, por Léo. trazer esse conhecimento assim pra gente. Trazer essa forma, né, de falar da maternidade, trazendo assuntos que a gente viveu, vivenciou, né? E que as pessoas entendam, principalmente as mães, que é o trabalho mais árduo, né? Vamos dizer assim, mais pesado, mais puxado. Entendam que a maternidade ela pode ser um pouco mais leve, Verdade. né? Ela pode ser mais gostosa, ela pode ser mais vivenciada. E eu queria te agradecer, né? Vou deixar aí o @ de Ju para a gestante que tiver aí, Pois né? é, Precisar de uma doula, As gente. mães. Olha aí, procure Ju, né?
que precisar também de uma terapia. Pois é. Né? Pós aí também, né? Procure ajuda. É sempre importante a gente procurar ajuda. Não pode deixar se calar e estar vivendo aquela maternidade dolorosa. Não precisa ser assim. E lembrar que a gente não vai dar conta de tudo. Não, ninguém. Não vai. Ninguém. Não vai. Esquece essa história de, tenho que dar conta de tudo. Vai dar conta do que é possível. E nem se naquele comparar momento, também, né? Porque cada mãe é única, cada filho também é único. A gente não pode estar se comparando. E é isso. Tá bom, galera? Queria agradecer aí a Ju que veio aqui. Ju, muito obrigada mais uma vez. Também. Viu, Ju? Pode chamar mais vezes, a gente vai conversar aqui. Ótimo. Tem muitos assuntos, Ju. Pois é. Gente, obrigada aí por quem tá aí assistindo a gente. Compartilha aí esse episódio de hoje, importante para muitas mães aí. Queria também agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que é o Pereira Smartphone, a Evo Contabilidade, a Well Transporte. Peraí que eu vou pedir uma ajuda aqui, viu, gente? Tracker Cassat. Tracker Cassat. Como eu disse, eu ia falar cacete, mas não, é Cassat. Gente, Tracker Cassat, tá bom? E também queria agradecer aí a Maloca. Maloca, obrigada aí. A gente recebeu aqui o brinde no De Cara com Del. Em breve venha também, viu, participar do nosso programa. Beijo, galera. Até o próximo episódio. Não percam, tá? Se inscreve aí no nosso canal, MussuCast. E também acompanha a gente no Instagram, MussuCast, tá bom? Beijo e até a próxima. Valeu! Uma hora. Oi.